Agora eu desliguei. É que banda. O Ditinho. Às 19h32 do dia 23 de maio de 2018, no auditório vereador José Nantala Badway, da Câmara, declaramos aberto a segunda audiência pública da Câmara Municipal de Bragança Paulista no corrente ano, convocada pelo edital número 72/2018, constando da pauta a seguinte matéria: projeto de lei número 17/2018, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedid, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 e da outras providências. Registro que se encontram presentes o vereador Basílio Zequim, vereador Marco Antônio Marcolino, vereador Ditinho do Asilo, vereadora presidente desta casa, vereadora Beth Chedid, vereadora Rita Leme e o vereador Sidney Guedes. Estão abertos os trabalhos. Quero aqui justificar a ausência de cidadãos devido a um problema causado no trânsito do município, com a grande demanda aos postos de gasolina, devido aos comentários da falta de gasolina e também da alta do preço. A cidade está intransitável nesse período, foi até difícil dos nobres pares chegarem a essa casa, os servidores também. Teve vereador que deixou o carro a 2, 3 quarteirão aqui da casa e compareceu aqui, foi o caso da vereadora Rita, veio a pé. Então, gostaria de estar franqueando, já justificando e também franqueando a palavra à senhora presidente, quiser dar uma saudação, porque as pessoas estão nos acompanhando através da internet. Acho que é importante que as pessoas saibam o ocorrido e o porquê nós estamos aqui reunidos nesta noite. Seria um caso muito importante e nós teríamos que estar averiguando e ouvindo a população. Eu quero também justificar a ausência da vereadora Fabiana Alessandri, que ela foi numa audiência às 15h30 na Casa Civil e, devido a Fernão Dias estar sendo bloqueada por manifestantes, pelos caminhoneiros, ela não conseguirá chegar aqui a tempo. Ela tinha feito uma previsão do caminho e não está mais conseguindo. Então, por gentileza, minha nobre presidente. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Realmente, nós tivemos aí o contratempo por causa da procura, por gasolina nos postos, o trânsito está terrível. Nós esperamos 40 minutos, vereador Sidney Guedes, para começar essa audiência e estamos aqui para ouvir as explicações. Temos aqui munícipe, então podemos dar início às exposições e aos questionamentos. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Boa noite, senhores e senhoras vereadoras. Boa noite, meus queridos servidores da Câmara Municipal. Boa noite, Assunção, aqui representando os municípios de Bragança. Acho que a presidente já disse muito bem. Boa noite, vereador Ditinho. Já estava aqui na Câmara aguardando o início dessa sessão. Já tinha registrado a presença dele. Isso. E quero justificar também a ausência de muitas pessoas em função do trânsito, que está caótico em Bragança Paulista. Eu mesmo, do centro da cidade, que nós estamos praticamente no centro, até a Câmara, eu levei 48 minutos. Então, estas notícias aí de que a gasolina vai acabar, então causou um tumulto muito grande. Eu quero aqui também justificar a ausência da vereadora Fabiana Alessandri, que é relatora
da LDO 2019. Ela está numa audiência no Palácio hoje e pediu, o senhor que está presidindo essa audiência pública, para justificar a ausência dela. Digo que essa audiência serve para nós ouvirmos os reclamos da população, uma vez que o projeto já foi encaminhado para apreciação da Câmara. A LDO nada mais é do que um espelho para a confecção do orçamento, né? E digo de antemão que a LDO 2018, aprovada o ano passado, vem seguindo à risca. Aliás, nós tivemos hoje a prestação de contas do quadrimestre e observamos a contento que a Prefeitura vem fazendo o seu papel e a sua obrigação de cuidar bem do recurso e também aplicá-lo no que foi, entre aspas, combinado na LDO que nós votamos. Então, essas aqui são as minhas palavras, senhor presidente. Mais alguém quer fazer outra palavra dos senhores vereadores? Então, como só tem a nossa amiga Assunção Santos, senhorita, então a palavra está franqueada à senhora, que representando a população, né? Porque com toda a problemática do trânsito aí da cidade hoje, muitas pessoas não veem, já normalmente a população não comparece em grande quantidade, e hoje, aproveitando que você está aqui, estamos à sua disposição para ouvi-la. Agradeço, boa noite a todos. Assunção Santos falando. Eu vim novamente para essa audiência, porque na parte da manhã, inclusive, o secretário não pôde responder, né? E pediu para eu enviar por e-mail para ele responder as questões que eu teria dúvida para hoje à noite, que ele falou que hoje à noite ele estaria aqui por motivo de dar aula na faculdade, né? Então, ele pediu que enviasse por e-mail para que não questionasse algumas coisas da LDO do ano passado, referente a esse ano, né? A ata de audiência, onde houveram equívocos na redação, né, da ata. Então, ele pediu para eu enviar primeiro por e-mail para ele, mas eu recorrerei aos senhores posteriormente nesse sentido, né, que eu creio que uma ata de audiência, para isso que tem a degravação, quando é gravada. No caso da audiência do ano passado na Universidade Aberta do Brasil, não havia sido gravada, e a ata foi feita por, acho que, umas 3 pessoas. Então, ficou diferente a forma de escrita, né, de redação, e daí isso não é interessante, porque agora vem o Plano Municipal de Turismo, né, para ser votado também, e tem informações sobre o Plano Municipal de Turismo do ano passado, nessa reunião, nessa ata. Então, é mais por causa disso que também vim para informar, né, para manter isso registrado, para depois a gente ver como se isso é retratado e refeito, né? Eu gostaria de saber da previsão da LDO com relação ao ofício, um ofício complementar que foi colocado na LDO, referente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 objetivos, para serem colocados em prática para a Agenda 2030, né, foi inserido pelo secretário de Finanças, através de também participação de alguns membros da Secretaria no próprio Tribunal de Contas, né, no caso, em evento específico dos ODS, né? Então, a gente está falando sobre a implementação. Então, os senhores vereadores acabaram aderindo, né, a alguns objetivos. A gente fez um primeiro encontro com a juventude, com alguns jovens de Bragança representando, né, as escolas públicas referentes a esses objetivos. E daí eu gostaria de ver com os senhores a forma de monitoramento sistemático nesse sentido, do que foi feito. O ofício, número 166 que ele fez, 188, desculpa, do gabinete da Secretaria para o gabinete da Presidência. Acho que foi a presidente que recebeu esse ofício complementar para ser colocado na LDO. Eu desconheço, eu não me recordo de nenhuma secretaria ou de nenhuma vez assim que houvesse um ofício específico, né, de uma atividade também específica, sendo complementar à LDO, né, e sendo colocado para, vamos dizer assim, como para ser cumprido, para poder otimizar, né. Eu queria ver com os senhores como isso poderia ser efetivamente, porque ele falou que mandou como ofício, daí ele me mandou a cópia do ofício. E eu gostaria de visualizar, ele falou que tem um item específico na própria LDO, onde consta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, né? Então, eu gostaria de perguntar para os senhores se algum dos senhores visualizou isso na própria LDO, né? Conseguiu encontrar essa fala, esse comprometimento, vamos assim dizer, né?
e se realmente seria possível a gente conseguir até o final desse ano, para 2019, ter Assunção. programado esses objetivos para serem cumpridos em 2019. Pode ser como sugestão sua, para a gente analisar isso, porque a relatora, hoje ela ainda está sim, no verdade, a trânsito. relatora, a vereadora não se Se você encontra, puder certo. nos sugerir, Certo. e as sugestões que você tem, a gente já fica anotado, tá? E a Ok. gente vai analisar, vai passar para ela também, né? Porque ela foi na Casa Civil e ainda está no trânsito lá com todo o problema que está tendo na Fernão Dias. Então, se você puder sugerir já para a gente já fazer as nossas anotações e passarmos para ela e ver também se algum dos vereadores encampa alguma das suas ideias. Tá certo. Na verdade, já tem, né, já tem os vereadores, os senhores. O senhor assumiu a erradicação da pobreza, o vereador Basílio Zequim assumiu também Justiça, Paz, Instituições Eficazes. O Ditinho ficou com cidades sustentáveis, né, na área de implementação. Ele está vendo a história da usina, né, Ditinho, a parte de meio ambiente, né? Então, na verdade, tem contemplado essa. Eu pedi para a presidente Beth, para a Ritinha, fazer a gentileza de ver alguma coisa sobre igualdade de gênero, né? A Rosângela também topou fazer um projeto nesses 30 dias, fazer um projeto de lei, né, com relação à igualdade de gênero, que acho que é interessante, né? Então é mais por causa disso que então fica sugerido que seja, né, verificada essa implementação, observado isso, né, e a gente colocar em prática para em 2019 ter isso já como, né, uma atividade certeira, né, a ser realizada. Aliás, a resposta, né, já a conclusão disso. Na sequência, com relação ao nosso plano diretor, eu queria ver a possibilidade também, se na LDO contempla, a parte referente ao centro histórico. O centro histórico está chamado como centro tradicional no plano diretor anterior. Então, eu gostaria de ver se a gente faz uma delimitação de área do centro histórico, né, também como sugestão, para ser colocado esses investimentos na LDO e ver a possibilidade de 2019 a gente ter esse plano diretor já aprovado e sendo colocado em prática, né, porque são muitos anos sem essa revisão do plano diretor, né, e coisas que pudessem ser resgatadas também do plano diretor de muito tempo que não foi colocada em prática, né, seria interessante. Então, uma delas são os vazios urbanos. Tem uma arrecadação de 5% ao ano, que era para ter sido contemplado no IPTU, referente a esses imóveis nos centros e nos lugares de terrenos maiores aqui, né, para poder, acumulativamente, ficar insustentável essa parte de estar pagando 5% acumulado e resolver investir, vender, fazer alguma coisa nesses terrenos, né, que é no lago, em volta do lago, na entrada do lago, nas avenidas principais, José Gomes da Chaleão, na Pimentel, esses imóveis que estão sem destino algum, né? Então, eu creio que também envolve o plano diretor nisso. Provavelmente não está contemplado em LDO isso, mas está dentro do plano diretor para ser visto, né? E a última coisa que eu gostaria de verificar com os senhores, que está também como sugestão, é referente a essas reformas dos postinhos e a reestruturação das entidades assistenciais. Então, tem um projeto pronto, que daí eu vou passar para os senhores. Só falta dar um nome para esse programa para ser colocado em prática aqui em Bragança. Já existe em outros municípios, e eu acho muito importante estudar os aspectos sociais e ambientais e os impactos, né, desses investimentos e a forma de fazê-los, né, de 2019 em diante também. E agora, nas próprias licitações também para os investimentos, já dá para colocar as atividades sustentáveis, construção programando já LEDs, entendeu? A própria iluminação em LED, nas próprias construções sustentáveis, com placas fotovoltaicas. Isso já está sendo programado em várias prefeituras que estão optando pelo desenvolvimento sustentável em todas as áreas, no próprio termo de referência, nos editais de licitação, entendeu? Então, eu gostaria também de contemplar isso como sendo emendas à LDO, né? Na verdade, normalmente a casa, né, o legislativo aqui, até então, e eu acho que seria interessante para 2019, não tem esse hábito. São 19 vereadores. Se cada vereador fizesse uma emenda na LDO, seriam 19 emendas, e não ficaria 100% do jeito que veio do Executivo. Então, em nome dos cidadãos, como o senhor falou, em nome dos munícipes, né, eu gostaria que cada um pensasse e pudesse se dedicar assim, a fazer uma emenda na LDO para ser contemplada, né, porque tem bastante coisa interessante, né, que eu acho que tem que ser realmente previsto na LDO para ser cumprido, porque com a lei de improbidade administrativa
torna-se ímprobo, né, não somente o gestor, como também depois, perante o Tribunal de Contas, no momento de aprovação de contas, né, a Câmara que aprova as contas. Né? Então, seria interessante que a própria Câmara participasse, fizesse sugestão de emendas. Né? E, por fim, essa história é muito triste, que também deveria estar contemplado na LDO para 2019, alguma coisa mais que, com certeza, infelizmente, não deve estar escrito, mas, a partir do momento que, desde 2016, houve um tombamento de mais de 100 imóveis no centro da cidade, no nosso centro histórico, um pré-tombamento, desculpa, o decreto de pré-tombamento, e esses proprietários, 100 e poucos proprietários, estão aguardando, e alguns deles já pediram demolição na prefeitura, e foi autorizada a demolição, né, da fachada pré-tombada. Pelo que eu saiba, isso é um ato criminoso, mas já aconteceu, eu não sei como isso vai dar continuidade. Mas eu acho que alguma providência com relação a benefício, que foi o que eu perguntei para o secretário hoje de manhã, se não seria possível ter algum benefício por parte do município com relação, como tem o IPTU verde, né, alguma coisa para os proprietários poderem manterem suas fachadas, né, as fachadas dos imóveis, de uma maneira que não demolisse, né, mas que pudesse recuperar. Então, nem que fosse campanha de tinta ou mão de obra de presidiário para pintar os imóveis, alguma coisa que o município fizesse de contrapartida, né, para os proprietários de imóveis no centro da cidade como um todo. Né? Então, da minha parte, eu não tenho feito nenhuma campanha nesse sentido, mas eu acho que é interessante que os bens, em fase de pré-tombamento, o Condepate fez um processo único com 100 e poucos imóveis. Quando foi para o gabinete, esse processo foi todo desmembrado, e hoje são 100 e poucos processos separados. E a critério, aliás, não sei que critério está estabelecido, a última informação que eu obtive foi que seria levado ao Ministério Público o assunto, né, também não sei porquê, mas que teria uma reunião com o Ministério Público sobre esse assunto. Né? E daí, essa reunião, eu gostaria que os vereadores e algum vereador se interessasse, por gentileza, em participar, né, junto ao Executivo, né, como Legislativo, participar dessa reunião e se interessasse, né, com o Ministério Público para poder participar, porque, se for para fazer o pré-tombamento né, pelo Condepate, com todo o processo burocrático que houve, para depois autorizar as demolições, não vai restar nada no Centro Histórico de História de Bragança Paulista. Né? Isso me preocupa um pouco, porque Bragança já tem uma descaracterização de muita coisa, né? Então não vai sobrar nada. Então, algumas coisinhas, eu acho que poderia, de repente, desses 120 imóveis, vamos dizer que, no máximo, 30% tem história de verdade das formas que são colocadas pelas leis de tombamento histórico. Né? Então, poderia verificar isso e também contemplar, em 2019, alguma coisa, também como emenda, que pudesse resolver essa situação no centro da cidade. Com relação à saúde e educação, Bragança está maravilhosamente muito bem posicionada, né? As organizações sociais estão trabalhando muito bem, a população deve estar super feliz, né, no atendimento, então, onde as verbas são maiores. Né? Agora, as outras áreas são as que me preocupam, e o desenvolvimento do turismo, o Plantur, ser contemplado na LDO de 2019 também como emenda, uma vez que está na casa, né, o plano municipal, e até verificar se Bragança quer mesmo, de repente, manter esse título de instância climática. Por quê? Porque o posto meteorológico que deveria ter no município para se manter como instância climática foi entregue ao FUMEST no passado para devolução, e eu achei estranho isso, mas eu vi que tem o número de matrícula do imóvel, onde consta esse posto meteorológico que hoje o governo cobra, e a Secretaria de Turismo cobra, que o município que quiser se manter como instância climática tem que possuir o posto meteorológico. Então, tem algumas coisas na nova lei dos MITs, dos municípios de interesse turístico, que, para eles, fica mais fácil se adequar do que o nosso município. Tá bom? Agradeço. Eu não sei se eu estou mal informada, mas diz que agora são instâncias turísticas, né? Não existe mais aquela subdivisão hidromineral, climática, balneária, não existe. Agora são todas instâncias turísticas. Então, nesse sentido, para poder ser instâncias turísticas, no nosso caso, nós nunca fomos instância turística. Nós só fomos instância climática. A Bragança é instância climática. Então, mas antes existia Sim, existia água hidromineral. Hoje são só instâncias turísticas.
Não Então, existe isso mais agora- a hidromineral, nem a climática. Não tem nem a palavra estância mais. É município de interesse turístico, sim. MIT. Não, Que não. são os que querem se interessar pelo assunto a Não. partir de agora. Não, existem as instâncias, continuam instâncias. Sim. Os municípios de interesse turísticos, eles estão abaixo das instâncias. Só que vai perder. Quem é instância hoje perde o Só nome instância se não for ranqueada. se não cumprir as características que tem para se manter. mas No se nosso caso, se- para a gente se manter como um município instância e passar a ser turístico verdadeiramente, uma das coisas é o plano de turismo pronto, plano Sim, municipal de não, turismo. estou falando o que você falou a respeito do climático, que não tem mais, é só instância turística. Então, eu estou dizendo que, como a gente era instância climática, para ser instância turística, tem alguns critérios, dentre eles, quem é instância climática hoje tem que ter o posto meteorológico para confirmar as temperaturas. É uma coisa absurda, está escrito na nova lei, está escrito na legislação. Então, que é a legislação de um deputado de uma outra região que quer que a outra região prospere. E a nossa não prosperou até agora com o turismo. Então, o que me preocupa nesse plano Mas você está falando da lei dos municípios? Sim, dos municípios de MITs. interesse dos MITs. Na lei dos MITs, diferencia, no caso, nós, como instância climática, Bragança Paulista, né, a gente pode perder Que não a nossa somos mais característica. climáticas, somos turísticas. Não somos automaticamente, é isso que eu estou lhe afirmando. Não somos automaticamente. A gente vai passar por um processo de seleção, como se fosse, Então, nós cumprindo algumas exigências que a gente não cumpre Senão hoje. nós caímos no ranking e viramos município de interesse turístico. E os outros sobem de município de interesse turístico para instâncias. Isso, É o a gente pode ranqueamento. perder isso, como se fosse um ranking, mas esse ranking tem as características que precisa ter o município, que a gente não tem hoje. Um deles, como eu falei, é esse posto meteorológico, que foi entregue para o governo, que agora eles pedem de volta nessa nova lei, que tem que ter o posto meteorológico para cumprir que era climática, entendeu? Então, tá assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. Está feito o registro, então. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Senhores vereadores? Então, vamos... Tem alguma consideração final? Então, tá bom. Então, já podemos fazer um encerramento, né? Podemos, né? Já está feito todos os registros, né? Já está tudo feito como deveria ser feito, conforme a legislação. Então, não há mais nada havendo a ser tratado, não havendo manifestações, às 19h55, declaramos encerrada a presente audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a segunda audiência desta Casa de Leis. Então, já está dada como encerrada esta audiência. Muito obrigado a todos e todos tenham uma boa noite.